Quando conheci o meu guru, Swami Yukteswar, ele me falou: me permita que eu discipline você. Por que, senhor? Perguntei. Quando encontrei o meu guru, Lahiri Mahasaya, ele respondeu: minha vontade era orientada pelos meus caprichos. Mas quando a minha vontade entrou em harmonia com a vontade orientada pela sabedoria de Lahiri Mahasaya, minha vontade foi libertada em virtude de ser orientada pela sabedoria. Da mesma forma, descobri que, sintonizando a minha vontade com a vontade de Shri Yukteswar, orientada pela sabedoria, minha vontade também se tornou livre. Esse é o escopo do discipulado e da obediência. Aqui ele dá o ensejo. O objetivo da obediência ao guru não é o de escravizar o discípulo, mas de lhe libertar a vontade daquilo que, na verdade, o escraviza, dos caprichos e de muito mais coisas. A escravidão ao semelhante e ao dessemelhante e aos desejos e formas de apego. A maioria das pessoas considera uma afirmação da liberdade entregar-se aos seus desejos livremente. Essas pessoas não percebem que o desejo em si é uma coisa que envolve a compulsão. O desejo obscurece o discernimento dessas pessoas. Que tipo de liberdade é a que, em determinado ato, leva a pessoa a se iludir cada vez mais? A cura espiritual requer a cooperação voluntária por parte do discípulo. Ela não pode ser adquirida por meio da passividade. A renúncia da pessoa, no sentido de ela se entregar à vontade divina, do modo como foi expresso por meio do guru, deve dar-se livre, voluntária e conscientemente. Os mestres ignorantes, por vezes, tentam impor a verdade deles aos discípulos. A liberdade jamais pode ser alcançada dessa forma, ainda que sejam essencialmente válidos os conselhos dados. É uma coisa errada, em termos de espírito, impor a vontade de alguém a uma outra pessoa, assim como a prática da hipnose, que enfraquece a vontade do hipnotizado. A obediência deve ser a obediência no nível mais alto possível. A instrução espiritual também deve advir desse nível elevado de consciência. Essa instrução deve estar em sintonia com a orientação pela qual anseia a sua própria alma. A diferença entre essa orientação inspirada pela sabedoria e o discernimento humano, que se baseia na introspecção, é que a mente não instruída é obscurecida pelas semelhanças e dissemelhanças e é condicionada por hábitos passados e velhas maneiras de ver as coisas. A consciência do guru, por outro lado, é como um perfeito espelho. Ela reflete o estado espiritual do discípulo, a fim de que ele próprio possa tomar consciência desse estado. Ela lhe dá aquilo de que ele necessita para escapar do jogo da ilusão. A cooperação dada ao guru intensifica imensamente a força de vontade, pois ela põe em sintonia a vontade do discípulo com a infinita vontade de Deus. Por que se pede a um iniciado em Kriya Yoga que diga, eu faço, quando ele se adianta para receber a bênção durante a cerimônia? Não se trata apenas de uma promessa, no sentido de se exercitar nas técnicas, e de acordo com a tradição antiga, de guardar segredo delas. Trata-se, em vez disso, do hei de fazer do discipulado. Essa afirmação
expressa a inabalável resolução por parte do discípulo de daí por diante pôr de lado os desejos motivados pelo ego e de se dedicar a fazer apenas a vontade de Deus, de modo como foi expressa através da linhagem dos gurus. Se você se iniciar nesse espírito, rapidamente alcançará Deus. Ao comprar um carro, a princípio é sensato comparar os modelos. Esse carro tem tais e tais vantagens, você dirá. Esse outro tem outras tantas vantagens. Quando você chega a uma decisão, contudo, o seu bom senso fará com que você sustente essa opinião de modo positivo. De que serviria a essa altura a hesitação? Suponha que você compre um carro Plymouth e saia o dirigindo de Los Angeles com a intenção de ir para Boston. Entretanto, ao chegar ao Arizona, você pensa: bem, talvez eu tivesse feito melhor comprando um Buick. Desse modo, você volta, troca o seu Plymouth por um Buick e começa a viagem novamente. Contudo, logo que chega ao Novo México, você pensa: acho que eu deveria ter comprado um Oldsmobile. Dessa maneira, você volta a Los Angeles a fim de repetir o processo ainda uma terceira vez. A parte o custo de todas essas trocas, o desperdício de tanto tempo como de dinheiro, é possível que você jamais termine a sua viagem. Eis como algumas pessoas são. Até mesmo depois de aceitar um guru, elas continuam a perguntar a si próprias: devo aceitar o que ele diz sobre esse assunto específico? Por que ele falou aquilo ontem? Eu mesmo não teria dito uma coisa semelhante. Em algumas outras situações, essas mesmas pessoas se perguntam: será que ele sabe o que ele está fazendo? Não é que a obediência tenha que ser cega. Ela envolve discernimento e profunda compreensão intuitiva para saber como obedecer. No entanto, enquanto o discípulo não se livrar da tendência de se entregar a dúvidas difíceis de serem resolvidas, ele jamais estabelecerá com o guru um relacionamento capaz de o levar a Deus. Para que você entre em sintonia com a consciência do guru, visualize-o com o olho espiritual. Invoque-o mentalmente. Imagine os olhos dele voltados para você. Esteja disponível no sentido de a consciência dele inspirar sua própria consciência. Então, depois de o chamar por algum tempo, procure sentir a reação dele no seu coração. O coração é o centro da intuição no corpo. Ele é o seu receptor de rádio. A sua estação de rádio está localizada no centro de Cristo, entre as sobrancelhas. É desse centro que a sua vontade transmite para o universo seus pensamentos e ideias. Quando você sentir uma resposta no coração, invoque o guru e diga: apresente-me Deus. Há um ditado nas escrituras indianas: todos os soldados de Krishna assemelham-se a Krishna. Você é capaz de perceber com que raio da divina luz uma pessoa está em harmonia mediante a consciência que ela demonstra ter na sua vida. Essa pessoa desiste do seu ego diminuto e passa a apresentar um novo brilho, que recebe as cores da vibração ou um raio da luz que essa pessoa aceitou na forma da sua senda em direção a Deus. Não é que essa pessoa perca o contato com o que é nela mesma. Esse contato nunca é perdido. Mas a pessoa
Assume a responsabilidade de manifestar Deus na sua vida. Em vez de viver na servidão ao ego com as suas limitações relativas ao que é semelhante e dessemelhante. Já que a sua senda é a única a que Deus o levou, você naturalmente o exprime dessa forma, atraindo para si mesmo a compreensão de Deus própria do Guru. Você alcança o estado de autorrealização que a ele é peculiar. Essa autorrealização, por acaso, faz de você uma cópia em carbono do Guru? Basta observar no nível humano a diferença entre Shri Yukteswar e a minha personalidade. Shri Yukteswaraj era um Jnani. Em contraste com isso, a minha natureza humana me deixa propenso a exprimir, de preferência, o amor divino e a alegria. No entanto, por dentro, no espírito, somos um só. Você deve ser fiel ao Guru. A fidelidade é a primeira lei de Deus. Da mesma forma que a traição é o pior pecado diante de Deus. Além disso, se você for leal, demonstre sua lealdade por meio de atos e palavras. Uma das discípulas daqui sempre foi muito prestativa por natureza. Às vezes, até demais. Houve uma época em que ela concordava com qualquer pessoa sobre quase todos os assuntos, apenas para não desagradar. Certa vez eu disse a ela: se alguém viesse até você e lhe dissesse: olha, ontem eu vi o Yogananda completamente bêbado, cambaleando pelas ruas, você responderia de olhos regalados: é mesmo? Então acrescentei: sei que você não acreditaria nisso, mas será que você não percebe que deve ter a coragem de expressar sua própria opinião? Defender aquilo em que você acredita é uma prova de lealdade. Não digo que você deva ser um fanático, mas, por outro lado, não seja uma pessoa sem personalidade. Se quiser se unir a Ele em espírito, a Ele que é o fundamento do universo, seja firme naquilo que você defende. Certa vez, uma discípula se queixou de que não sentia o apoio tanto quanto as outras pessoas. Ora, se você me fechar a porta, de que modo poderei entrar? Uma outra vez, Yogananda professou: as companhias que uma pessoa conserva determinam em grande parte se a energia dessa pessoa haverá de fluir interiormente em direção a Deus ou exteriormente em direção ao mundo. As boas companhias são essenciais na senda espiritual. Senhor, perguntou um discípulo, e quando estou só? O mestre olhou demoradamente dentro dos olhos do discípulo e respondeu: mas eu não estou sempre ao seu lado? Alguns meses antes de Paramahansa Yogananda deixar o seu corpo, esse discípulo perguntou a ele: Senhor, quando não pudermos mais vê-lo fisicamente, o Senhor ainda assim continuará tão próximo de nós quanto agora? Com expressão grave, o mestre replicou: estarei próximo daqueles que me julgarem próximo. Estou intrigado com o conceito de autorrealização, disse um estudante de uma faculdade cuja especialização era filosofia. Contudo, não entendo como o senhor o associa à adoração. Certamente sua doutrina não afirma que devamos adorar a nós mesmos. Mas não é o que todo mundo faz? Perguntou o Yogananda, sorrindo com humor. Essa é a própria essência da ilusão, idolatrar o ego, derramar libações sobre ele, animá-lo,
entoar louvores a Ele. Adoração significa procurar a identidade com o objeto da concentração de alguém. Na senda da autorrealização, o devoto procura transferir sua identidade do ego diminuto para o eu infinito. Filosoficamente, é válido adorar esse eu superior. Entretanto, é difícil para a mente humana aprender esse conceito. É possível afirmar: eu sou o infinito. Porém, sem humildade nem devoção, a pessoa incorre muito facilmente no erro de pensar: eu, na minha grandeza excepcional, sou uma coisa só com o infinito. Por essa razão, é melhor até que a pessoa se encontre em um estágio espiritual bastante avançado. Não pensar em Deus como eu, mas dirigir-se a Ele como tu. É também mais natural pensar dessa forma. Apesar de tudo, na condição de seres humanos, percebemos os outros como estando separados de nós mesmos, ainda que em termos de espírito, todos sejamos manifestações de um eu divino. Não perguntamos a um amigo sobre como ele está passando, dizendo: ei, como eu estou passando hoje? Proceder dessa forma causaria confusão até mesmo a um filósofo. Em vez disso, nós dizemos: ei, como você está? Uma relação que envolva o eu e o tu com Deus é mais simples e causa menos confusão. É também muito mais satisfatório para a mente humana e é uma relação reconhecida por Deus. O Senhor reage à devoção sincera por parte dos seus filhos humanos, jamais à autoafirmação presunçosa. O vapor é invisível, porém, quando ele se resfria, torna-se visível como água. Esta, quando se congela, se transforma em gelo. O vapor e a água não têm forma, mas o gelo pode assumir incontáveis formas. De modo semelhante, o Senhor infinito não se deixa ver por trás da sua criação. Ainda que, assim como o vapor, numa máquina a vapor, seja o seu poder que faça todas as coisas funcionarem. No entanto, por meio da nossa devoção, podemos condensá-lo em termos visíveis como luz interior, contemplada na meditação. Por meio da meditação ainda mais profunda, a baixa temperatura, a nossa devoção é capaz de congelá-lo e fazer com que ele se apresente a nós na sua forma real. Assim, o Senhor infinito tem surgido a muitos devotos na forma do Pai Celestial deles, na forma de Mãe Divina, ou assumindo outros incontáveis aspectos que são objeto à afeição desses devotos. Um cientista, uma certa vez, desafiou Paramahansa Yogananda, considerando a vastidão do universo, com seus bilhões de galáxias, certamente não passa de superstição acreditar que o Criador dessa imensidade ouve as nossas preces. O seu conceito de infinito é demasiado limitado, retorquiu o mestre, com um tiro certeiro. Embora o Senhor seja infinitamente grande, ele é também na sua infinidade infinitesimal. Infinito significa sem fim. O infinito da consciência de Deus não se desloca apenas exteriormente, mas também interiormente, até o núcleo do átomo. Ele está tão consciente de cada pensamento humano, de cada sentimento, quanto dos movimentos das inúmeras galáxias no espaço. Um estudante de religiões comparadas apresentou ao mestre um dilema com que havia deparado nos seus estudos. Acho que toda religião expõe uma definição diferente de Deus. Isso me faz pensar se os fundadores das maiores religiões do mundo
tinham realmente conhecimento daquilo sobre o que estavam falando. Yogananda replicou com um sorriso. Sua mente foi condicionada a pensar que definir uma coisa equivale a compreendê-la. Nenhuma definição poderia dar conta de Deus. Um arquiteto, ao voltar de uma visita a Londres, poderia descrever a cidade em função das construções que viu. Um jardineiro, tendo visto as mesmas coisas, poderia descrever a cidade em função dos seus parques. Um político poderia falar das necessidades do povo de Londres. E nenhum deles seria capaz de transmitir a verdadeira experiência de se visitar essa cidade. Vamos tomar outro exemplo. De que modo você explicaria o sabor de uma laranja a alguém que nunca tivesse chupado uma laranja? Você jamais poderia explicar isso de modo adequado. O objetivo da religião não é fornecer uma definição exata de Deus. O objetivo da religião é suscitar nas pessoas o desejo de comungar com Ele, de experimentá-lo no silêncio interior da alma. Os fundadores das grandes religiões falaram em conformidade com essa experiência interior. Quando procuraram explicar Deus, assim o fizeram em função do que esperavam que pudesse sensibilizar os que os ouviam. Assim sendo, às vezes eles o descreviam como o seu bem-amado, outras vezes como um rei poderoso, outras vezes ainda como uma grande luz. Jesus falou de Deus como sendo Ele o seu Pai Celestial. Buda não falou de Deus para que as pessoas da sua época não dessem prosseguimento a uma dependência passiva da ajuda de Deus. Nenhum mestre está interessado em formular definições absolutas. O que um mestre espera é simplesmente transmitir uma sugestão da experiência divina. Dessa forma, se algumas vezes ele compara essa experiência divina com o ato de beber vinho, ou com os prazeres do amor entre os homens, isso se deve apenas ao fato de ele querer despertar nos homens o desejo de eles procurarem a perfeição além das coisas terrenas. Já que no presente eles se sentem atraídos por essa coisa, o mestre lhes diz: no êxtase vocês encontrarão uma alegria infinitamente superior a tudo o que já puderam usufruir.